Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quarta-feira passada, nós iniciamos com toda a igreja o tempo da Quaresma. 40 dias, chamada conversão, a mudança de vida, ao aprofundamento da nossa fé, da nossa caminhada, da vivência da nossa vida cristã. Durante esse tempo da Quaresma, o convite à conversão, à mudança é constante. Na liturgia, ao mesmo tempo nas celebrações, as confissões que se fazem em todas as paróquias, é uma oportunidade de renovação da nossa vida cristã. Que, como disse a semana passada, é uma boa ocasião para que nós vivamos intensamente o ano da misericórdia. Se no ano da misericórdia nos pede confissão, celebração da Eucaristia, peregrinação a uma das igrejas que tem uma porta da misericórdia, ou porta santa, rezar as intenções do Santo Padre e um coração contrito, eis agora esse tempo. Nós o iniciamos com um dia de jejum e abstinência, na quarta-feira passada, em que falávamos da esmola, do jejum, falávamos da vida penitencial que nós somos chamados a fazer cada vez mais. Não é? Por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, aproveitemos desse tempo, onde a igreja se despe de muitas festas, de muitos enfeites, de muitas solenidades, para viver na simplicidade, nas celebrações litúrgicas, aquela simplicidade que fala ao coração, aquilo que deve nos fazer cada vez mais introjetar essa necessidade de sermos novos. Eu creio que essa ligação entre a Quaresma e o Ano Santo nos ajudará muito a aproveitarmos desse tempo e dessa hora em que nós caminhamos como igreja para que realmente não percamos esse momento. Além disso, como todos sabem, aqui no Brasil, nós temos durante a Quaresma a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é uma maneira de nós pensarmos a nossa conversão olhando sobre um aspecto. E o aspecto escolhido neste ano é sobre a questão do nosso relacionamento com a natureza. Casa comum, nossa responsabilidade. Casa comum, nossa responsabilidade é justamente o tema dessa campanha da fraternidade deste ano. E o lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca, de Amós 5:24. Portanto, esse tema vai nos acompanhar também, vai nos ver quantas situações de morte, de infelicidade, de catástrofes acontecem por causa do egoísmo humano. O caso da pessoa, de pessoas, de grupos, pensar em si ou no lucro e não no bem dos outros e tampouco no futuro. É um tema muito importante e sério para os tempos atuais. Inclusive, todo mundo sabe, esse tema da campanha da fraternidade está baseado no texto do Papa Francisco, a Laudato Si, que é um texto que fala sobre a questão justamente da natureza, da nossa responsabilidade nessa casa comum. Tem mais, meus irmãos e irmãs, essa campanha da fraternidade desse ano, ela é ecumênica. A cada 5 anos, ou mais ou menos a cada 5 anos, acontece a campanha da fraternidade ecumênica, que é o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, quem dirige, quem coordena. A CNBB criou justamente a campanha da fraternidade, baseado na experiência que Dom Eugênio Salles fez no Nordeste na época, pois ela passou a ser nacional e de um certo tempo para cá, cede um dos anos, a cada 4 anos, ou esse ano a cada 5, depende um pouco da época, cede para que seja o CONIC a trabalhar o tema da campanha da fraternidade, já que toda a campanha da fraternidade, todas as campanhas da fraternidade, elas são para todos, que são assuntos sociais, que servem para todos os cristãos e também não cristãos, e também para ateus.
porque a nossa responsabilidade, no caso aqui deste ano, pela casa comum, é de todos nós, né? Seja lá cristão ou não, religioso ou não, todos nós somos responsáveis pelo planeta onde nós estamos. É nesse sentido que as campanhas da fraternidade são sempre abertas a todos, embora seja a Igreja Católica quem a promova. E agora, nesse ano, é justamente o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs quem promove. Essa preocupação da Igreja com o bem da sociedade, com as pessoas, no meio também de tantas disputas religiosas que hoje existem, alguns fanatismos, né, que machucam muitas vezes a nossa caminhada, nós continuamos essa nossa caminhada de diálogo ecumênico, interreligioso e preocupado com o bem da sociedade, sem fazer justamente lobby disso ou daquilo, mas procurando, enquanto cristãos, testemunhar que a nossa vida de conversão passa também por questões sociais. Uma vez que se converte, nós começamos a nos preocupar melhor também com o planeta onde nós moramos, onde nós estamos. De tal maneira que nós, nessa campanha da fraternidade, isso nos ajuda ainda mais a aprofundar o tema da Quaresma, da conversão e também do ano do Jubileu da Misericórdia. Como sempre acontece, o primeiro domingo da Quaresma nos fala das tentações de Jesus. Esse ano, na versão de Lucas 4, 1 a 13, né, em que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e nada comeu naqueles 40 dias. Depois disso, sentiu fome. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, sempre no primeiro domingo da Quaresma, fala da tentação de Jesus e, ao mesmo tempo, das tentações do mundo em relação ao cristão. Porque aqui fala de 40 dias, portanto, estamos iniciando os 40 dias quaresmais e, ao mesmo tempo, vendo as tentações que existem em nossa vida, em nossas vidas. E Jesus, no deserto, fala daquele que se despoja de tudo, não tem mais nenhuma segurança, não tem casa, não tem água, não tem comida, no deserto, e como que nós sobrevivemos às tentações de fazer o contrário do plano de Deus, da vontade de Deus. É um pouco, muitas vezes, o que temos na nossa vida. Estamos no deserto do mundo, não no deserto físico, mas diante de toda uma sociedade que quer nos impor certo tipo de comportamento, de ideia, é que nós sabemos, tanto pela consciência, como também pela formação, que tem as coisas que não são bem assim. Assim é que, por exemplo, nós temos as 3 tentações de Jesus. Quando ele sentiu fome, o diabo disse a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus respondeu: não só de pão vive o homem. Depois, segunda tentação, levou para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu te darei todo esse poder para a sua glória, porque tudo foi entregue a mim, eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Quantas vezes as pessoas, para ter riquezas, se prostram diante do mal, fazem o mal. Quantas pessoas que não importa a quem está prestando culto, a Beelzebul, ao demônio, desde que fique mais rico, tenha mais dinheiro, tenha mais poder. Ele responde, a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E a terceira tentação, levou a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, atire-te aqui embaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Responde Jesus, a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, as 3 tentações de Jesus,
do pão, do poder e tentar a Deus, ele responde justamente com a Escritura e responde à tentação que aparece diante de momentos de fragilidade. Ter fome, estar no deserto, é um momento frágil. Um momento que a pessoa está mais frágil diante das situações. E aí o gente demônio se aproveita para vir tentar a pessoa para fazer o mal. As tentações de Jesus, meus irmãos e irmãs, nesse início de Quaresma, nesses 40 dias que iniciamos e que fala também de Jesus, os 40 dias no deserto, lembra para nós aquilo que não acontece conosco. Também nós somos chamados a fazer as coisas com passos de mágica, ou seja, que resolver a questão da fome apenas com um milagre rápido e não com a mudança social, ou ainda ou querer o poder e o ter e o dinheiro fazendo mal. Quanto que tem disso no mundo de hoje e de sempre? Ou ainda tentar Deus. Vamos provar se Deus realmente existe. Ele tem que fazer isso que eu quero e não nós fazemos a vontade de Deus. Então, as 3 tentações também são as nossas tentações que nós passamos e que se nós começarmos a ter uma clareza no nosso exame de consciência, nós vamos ver, meus irmãos e irmãs, que nós passamos por isso e muitas vezes caímos em tentação. Muitas vezes fazemos exatamente dessa forma. Para ter dinheiro, a gente presta culto a quem quiser, para achar que as coisas têm que mudar, queremos que seja um passe de mágica, ou ainda queremos provar que Deus existe ou que vai me fazer as coisas que eu quero, então eu coloco Deus à prova. Portanto, aproveitemos desse tempo da Quaresma para pensar sobre a nossa vida e como nós vamos fazer a vontade do Pai que está nos céus. Depois, meus irmãos e irmãs, as outras leituras desse final de semana, aqui fala a leitura do Deuteronômio, que conta quem é o povo de Deus, como é que Deus atuou e agiu. Quando ele vai pagar o dízimo no templo, não é? Ele vai dizer, meu pai era um arameu errante, que desceu do Egito com um punhado de gente, e ele viveu como estrangeiro. Ele se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Então começa a contar a história do povo de Deus. Conta de toda a questão do Egito e da libertação que o Senhor consegue trazer de volta o seu povo do Egito para a terra prometida. Conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso, eu vim trazer o dízimo. Por isso, trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Ou seja, reconheço que é um dom que recebi, por isso entrego no templo, entrego nas tuas mãos, Senhor. Palavra muito bonita, e realmente aqui está um pouco, meus irmãos e irmãs, também todo o sentido daquilo que nós fazemos na igreja, em relação a dízimo, a oferta. Recebi, o Senhor me deu, eu tenho consciência da ação de Deus em minha vida, por isso sou grato e faço a parte. Interessante ver também como o povo de Deus tem a sua história nas mãos e ver como Deus foi atuando e foi agindo na vida desse povo. E a segunda leitura, a carta de Paulo aos Romanos, 10, 8 a 13, justamente que nos fala que para que nós, que queremos nos converter a cada dia, vencer as tentações, reconhecer que Deus nos colocou nessa caminhada e nos dá tudo, por isso mesmo devemos ter no coração, meus irmãos e irmãs, a nossa fé. Crendo no coração, confessando a fé com a boca, que se consegue a salvação. Portanto, meus irmãos, de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a palavra de Deus desse final de semana, primeiro domingo da Quaresma. Aproveitemos para viver a Quaresma de maneira aberta, em matéria de conversão e numa caminhada cada vez mais de busca de caminharmos na Páscoa do Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.